Olá, começando aqui mais um Café com Saúde na Jolivie. Eu sou o Daniel Cunha e hoje estamos recebendo mais uma vez o nosso consultor já conhecido aqui, o Dr. Carlos Chilichka. Boa tarde, Daniel. Tudo bem, doutor? Tudo bem. A gente chamou o Dr. Carlos dessa vez porque a gente tem recebido diversos e-mails e mensagens aí dos nossos leitores falando sobre um tema específico do qual o Dr. Carlos tem uma certa familiaridade, né? O Dr. Carlos é otorrino de formação, não é isso, doutor? Sim. E aí essas pessoas estão questionando a gente sobre uma questão que é da rinite alérgica e do uso continuado de descongestionantes nasais, que é uma coisa um pouco preocupante até. Quem escreveu pra gente foi o César Cardoso, contando a história dele com um descongestionante, esses que a gente encontra na farmácia, que ele usou por muito tempo, porque ele tinha rinite, o nariz escorria muito, e aí ele continuou usando, seguiu usando por muito tempo, e depois de um tempo ele começou a manifestar pressão alta. E aí ele foi perguntar para um médico, e o médico falou para ele que muito provavelmente isso estava relacionado ao uso dele de descongestionante. É um sintoma que não é muito divulgado, as pessoas não imaginam que por usar muito descongestionante elas podem ter pressão alta. Então eu queria que o senhor falasse um pouco, doutor, se é perigoso, se realmente a pressão alta está relacionada ao descongestionante, que outros sintomas a gente pode ter e quais as alternativas que a gente vai entrar nessa conversa aqui. Então, vamos lá. Sim. Realmente o uso abusivo desses descongestionantes, ele pode levar a picos hipertensivos, quer dizer, aumento súbito da pressão arterial. E não somente picos de hipertensão, mas também pode desencadear arritmias cardíacas. Não é? Por quê? Porque esses medicamentos, eles estimulam o sistema nervoso autônomo simpático, que é o responsável pela secreção de adrenalina. E a adrenalina, ela age o quê? Aumentando os batimentos cardíacos, aumentando a pressão arterial. Então, se a pessoa faz um uso abusivo disso, ela tem uma secreção aumentada de adrenalina. Sem contar que muitos componentes desses descongestionantes têm um efeito adrenalina-like, quer dizer, semelhantes à adrenalina, como a efedrina, que hoje não se usa mais, mas se usa a pseudoefedrina, que tem um efeito um pouco mais, não muito forte, igual a efedrina, né? Mas também um uso em grandes dosagens pode desencadear, sim, esses problemas todos. E quando a gente fala de uso abusivo, a gente não está exagerando, né, doutor? A gente está falando de uso abusivo porque, por exemplo, a gente viu uma comunidade no Facebook com mais de 40 mil participantes falando sobre um desses descongestionantes e as pessoas assim, tirando foto com 15 caixinhas e achando tudo muito lindo, jovens, muito jovens assim, adolescentes fazendo uso dessa substância, então é perigoso, né? É um alerta aqui que a gente precisa fazer. É uma dependência química, é vício. Igual você depender de cigarro, de cocaína, é uma dependência física. A pessoa não suporta ficar sem usar. Ela é totalmente dependente do medicamento. E a dependência acontece progressivamente e é cada vez pior, porque quanto mais usa, mais ela tem necessidade de usar. Porque o medicamento vai ficando, vamos dizer, fraco. Ele não vai ter mais os efeitos que ele tem. Além de produzir o que a gente chama de efeito rebote. O que é efeito rebote? Vamos supor, você está com o nariz entupido. Aí você pega o medicamento e põe uma gotinha dentro do seu nariz. Aí desentope. Mas não tratou a causa do entupimento do nariz. Então, quando passar o efeito do medicamento, que esse entupimento voltar, ele vai voltar muito mais intensamente. Aí você vai ter que usar 2 gotinhas ou 2 borrifadinhas. E assim vai. Está explicado o vício. Está explicado o vício. Tá? Então chega num ponto que o seu nariz, e além disso, o uso desse medicamento quebra o que a gente chama de ciclo nasal natural, que é um estado de semicongestão e congestão e não congestão, que acontece naturalmente entre as duas nossas narinas. Então, você naturalmente, sem se perceber, um lado do seu nariz sempre está um pouquinho mais obstruído que o outro lado, mas isso é inconsciente. Tá? Se você
lembra que você tem nariz, você tem o nariz entupido, ou lembra que tem nariz, é porque está com algum problema, né? Os órgãos funcionam silenciosamente. Se você tem consciência que algum órgão está funcionando, que tem alguma coisa, é porque não está funcionando bem. Com o nariz é a mesma coisa. Tá? Então o nariz deve funcionar bem e o uso dessa medicação quebra esse ciclo natural do nariz. Então ele passa a ser sempre congestionado, entupido e passa a ser dependente do uso do medicamento. É isso aí que, resumidamente, de uma maneira assim mais simples, acontece. Bom, então se os descongestionantes nasais não são a solução ou um caminho para a gente aliviar essa sensação que as pessoas se incomodam e tal, quais são as opções que a gente tem, doutor? Por exemplo, uma solução caseira com água e sal, ela é a mesma coisa que esses descongestionantes para aliviar? Não é? O que ela funciona? O que o senhor pode falar sobre isso? A primeira coisa é não usar esses descongestionantes sem orientação médica. Existem indicações? Existem. Eu, particularmente na minha clínica, no dia a dia, eu uso muito pouco. Eu uso quando é um caso mais grave de rinite, vamos supor, associado à sinusite, no qual o paciente está com uma dor de cabeça, uma congestão intensa, que eu quero dar um alívio mais rápido, não é? Então, eu instruo a pessoa a usar, não é? Tem a dosagem certa, não mais do que uma semana. Poucos dias, então. Poucos dias. E só se estritamente necessário. Tá? Tem gente falando que está tomando isso há 20 anos. Não, isso é um absurdo. Quer dizer, o nariz já não funciona mais, né? Tá? E está se expondo a risco. Principalmente se essa pessoa, por exemplo, fizer uso de certos medicamentos, por exemplo, para tratamento de glaucoma. Esses medicamentos podem desencadear uma crise de glaucoma agudo em pessoas que são susceptíveis a glaucoma. Tá? Perigo. Pessoas que fazem uso de medicamento antihipertensivo, não é? Então eles podem ter reações também com o uso desses medicamentos, que eles interferem. Então tem vários. Mas existem, em relação ao soro que você perguntou, o que acontece? A água com sal, ou soro fisiológico, ele basicamente umedece e dá um descongestionamento leve. Nada assim que alivie, um pequeno alívio. Tá? Mas e existem outros tratamentos, né? No caso, se a pessoa já tem um problema, que é a rinite, existem vários tratamentos para rinite. Então você tem que ver se a sua rinite é uma rinite irritativa, que no caso você tem que se afastar do fator irritante, vamos supor, poluição atmosférica, uso de, o que dá muita rinite, esses aromatizantes de ambiente, né? Perfume forte. Tem pessoas que usam incenso. O incenso, além da fumaça, ele ainda tem um cheiro extremamente irritante e é usado num ambiente fechado. E o incenso é cancerígeno. É como se você estivesse fumando. É mesmo? Eu não sabia disso. Incenso é para ser usado em ambiente aberto. Não se permite que a pessoa fume em ambiente aberto. Então o incenso também tem que ser usado em ambiente aberto, não em ambiente fechado. Tá? Isso também desencadeia crise de rinite se a pessoa for susceptível. Porque tem pessoas mais resistentes e pessoas menos resistentes. Não é? A cheiros intensos, cheiros fortes. Perfumes podem desencadear rinites irritativas, vasomotoras. Não é? Então tem vários. O pimenta. Umidade está nesse campo da rinite irritativa. A umidade já é mais pela questão do mofo e nós já vamos mais para o caso da rinite alérgica. Né? Que também tem o sintoma de obstrução nasal associado à crise de espirros, a coceira no nariz, corrimento nasal abundante, isso é a rinite alérgica. E as causas da rinite alérgica mais comuns? Exposição à poeira, ácaros. No nosso meio, o Brasil é um país tropical, então é muito comum a alergia aos ácaros. O ácaro se prolifera no ambiente quente e úmido. Né? Na época do frio, ou nos lugares mais frios, por exemplo, São Paulo, na região sul, por exemplo, que o clima é mais frio, é muito comum no inverno a alergia aos fungos, né, que a casa fica muito fechada, escura, então prolifera muito fungo.
não é? Nos países da Europa, nos Estados Unidos, é muito comum alergia ao pólen. Então tem inclusive o que chamam lá de febre do feno, né? Que é na época que eles colhem o feno, deixam o feno secar, então aquele pólen, aquele produto do feno se espalha no ar, né? Então eles chamam febre do feno ou resfriado do feno. Então cada região tem a sua rinite alérgica característica. No Brasil o mais comum é a alergia à poeira doméstica e ao ácaro. Né? E sem contar as alergias também aos pelos e descamação de pele de animais domésticos. Né? E além da rinite alérgica e da rinite irritativa, tem também uma outra rinite que o senhor me falou que é a vasomotora, não é isso? Como Sim, a rinite vasomotora ela tem mais ou menos os mesmos sintomas, não é? Das outras rinites. A diferença dela da rinite alérgica é que falta a coceira e as crises de espirro. A rinite vasomotora, ela se caracteriza por 2 sintomas principais. Um deles é a obstrução nasal, né, que chega a ser muito importante, inclusive que leva as pessoas a usarem esses descongestionantes. Tá? E às vezes a rinite vasomotora, que a pessoa tem uma rinorreia, quer dizer, um corrimento nasal abundante, aquoso, parece uma aguinha quente. Né? Isso até às vezes muito comum em certas pessoas quando vão comer. Sim, aquele a gente calor recebeu justamente sobre Sim. isso, a gente recebeu um e-mail também do César Cardoso falando dessa reclamação. Aquele vapor da comida, o aroma dos temperos, né, causa uma irritação nasal, se a pessoa tiver essa tendência, e ele começa a ter esse corrimento nasal. Isso é muito desagradável, porque é muito chato você ficar se assoando e limpando o nariz na mesa, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa tem que levantar, ela não dá conta de... Ou se você está aqui, pode cair na comida. Se Sim, você... né? É uma coisa muito Não, eu também tenho um pouquinho, eu sofro um pouco isso, tem que levantar. Sim. Mas tem alguma solução para isso? A gente consegue achar algum caminho para aliviar isso? Olha, o ideal, assim, né, para a pessoa que tem esse problema, né, evitar os alimentos assim que vêm fumegando, por exemplo, tipo sopa, essa coisa toda. Muito quente. Esperar dar muito quente, esperar dar uma esfriadinha, ou muito temperado com a pimenta e os outros temperos desencadeiam muito esse tipo de alergia, porque aquele elemento, a capsaicina, que é o elemento da pimenta, ela vaporiza né, e é irritante. E para as outras rinites e talvez para... Tem tratamentos naturais que o senhor conhece que podem ser aplicados para todas essas rinites? Não necessariamente tratamentos, mas algumas ações que a gente pode ter no dia a dia, alguns alimentos. No caso das rinites irritativas, provavelmente o que o senhor vai me falar é da gente tentar eliminar o que causa a irritação, né? Os agentes. Procurar evitar. Agora, se você achar que está tendo uma rinite vasomotora, porque a rinite vasomotora também pode ser uma rinite irritativa no início, não é? Esse termo vasomotor é depois com um estágio mais avançado. Mas se você notar que você está tendo certas sensibilidades, principalmente obstrução nasal, quando exposto, você pode tentar aliviar isso, né, com uma pressão em certos pontos, né, de acupuntura. Você pode fazer isso com seus dedos. Né? Então, se o seu nariz começar a entupir, você pode apertar esses 2 pontos aqui, ó, entre os olhos, tá? Se você palpar aqui, você vai sentir que tem um leve afundamentozinho aqui. Sim. Aí você aperta. Pode ser assim, tá? Assim, tem muita gente que faz assim mesmo, quando tá bem perto aqui, de espirrar, bem aqui né? Bem aqui, você faz, você vai sentir uma que é sensível a esse lugar. Se você apertar demais, dói, tá? E pode apertar esse ponto, tá? Isso na crise, na hora que for... Começou a entupir. Tá. Você pode apertar estes pontos aqui também, tá? Você pega a sua linha pupilar e a sua linha aqui, tá? É bem aqui no meio, entre eles, onde é o seu nervo infraorbitário, tá bem? Você pode apertar aqui também. Se você apertar com força, vai doer também. Então tem que ser uma pressão adequada, né? Tá. Isso também geralmente aborta uma crise de rinite. Tá? Ou você pode apertar essa região aqui também. Ó. Certo? Se apertar muito é doloroso também. Aqui dói bastante. É doloroso. Tá? Tem pontos de acupuntura. Nesses pontos a gente aplica com agulhas para tratar
os casos crônicos, aí são várias sessões. A acupuntura pode ser eficiente também no tratamento da rinite? Sim. Isso aí que a gente chama de acupressura, que você é um autotratamento, você pode fazer em casa mesmo, quando começar a ter uma crise. Né? E alimentos? Alimentos tem vários. Por exemplo, tem o alcaçuz, não é? Ele tem um efeito anti-inflamatório muito bom, não é? Então ele trata muito bem eles chegam a falar que é um corticosteroide natural, né? Então tem as raízes de alcaçuz que podem ser usadas. O alcaçuz a gente acha fácil por aí? Acha fácil essas farmácias vende fitoterapia, material de coisa. Até a raiz você pode fazer chá, alguma coisa, tomar, não é? Tá? Tomar cuidado quem tem pressão alta, porque ele pode desencadear um aumento da pressão. Então, todo fitoterápico pode ter efeito colateral. Então, é bom você fazer com orientação médica. Indicação médica. Com indicação médica, com orientação médica. Um fitoterapeuta, um médico que tem experiência nessas coisas, né? Sim. Tá? Inalação, doutor. Eu já vi recomendações de que a inalação talvez fosse interessante para a rinite. Antigamente até se usava, tinha vários inalantes aí, todos aí à base de eucalipto, de cânfora, tudo. Não resolve. Ele dá aquele alívio momentâneo, mas depois dá o efeito rebote igual ao descongestionante. Tá? Não resolve. Entendi. A inalação não resolve. Tá? Pode até dar um alívio imediato, uma sensação de frescor, que é ilusória. Essa sensação de frescor nada mais é do que uma irritação das suas terminações nervosas olfativas. Que depois vai voltar. Que depois vai voltar e vai dar um efeito rebote. Aí a obstrução vai voltar mais intensa. Pior. Tá ótimo, doutor. Se você quiser, fica o recado para as pessoas, então, de que a rinite, para quem vive com esse desconforto, assim, tem maneiras de tornar esse alívio. Tem maneiras de se aliviar. Eu aconselho a consultar um médico especialista, né, um otorrino, para ver a causa da sua rinite e o tratamento. Né? E, inclusive, essas pessoas que já são viciadas em descongestionantes, têm tratamento. Você consegue tirar o vício do tratamento. Que bom. Então fica o recado e vamos parar com isso e tentar encontrar essas formas mais naturais e fazer ajustes no dia a dia para que não seja necessário chegar nesse ponto. Quero agradecer você que está com a gente até esse momento. Curta nossas redes sociais, assine nossa newsletter. Vamos falar mais sobre isso no futuro, talvez em próximos dossiês da Jolivie. Estamos com o nosso dossiê, nosso primeiro dossiê aqui agora nesse mês. Então, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.